Mas algo não me deixou. Eu voltei para casa, chegando em casa, meu irmão que tinha ido levar minha mãe ao médico, chegou com o diagnóstico que ela estava com câncer e só tinha 3 meses. Então eu entrei no meu quarto e comecei a brigar com Deus. Eu falei, a vida dela pela minha, vamos trocar, né? Deixa ela viva, mata eu. E eu brigava com Deus e foi aquela luta. Eu ouvi claramente quando o Senhor disse, abre a tua Bíblia. Eu falei, acho que eu estou ouvindo alguma coisa, mas eu sabia que era Deus, porque a voz dele é inconfundível. Eu abri minha Bíblia, Jeremias 1, não foi dedologia não, foi Deus que me direcionou para abrir a Bíblia naquele capítulo. Eu te consagrei desde o ventre da tua mãe, e vou te levar, e você é profeta das nações, e a quem eu mandar você vai pregar o Evangelho. Aí eu falei, aí é muito demais para mim isso aqui. Quem sou eu? Fechei a Bíblia. Eu não sou ninguém para Deus me dizer isso. Eu fechei a Bíblia. O Senhor disse, abre de novo. Outro profeta com a letra J. Jonas. O mesmo capítulo 1. Você já sabe o que diz Jonas 1, né? Vai, ele não foi. E aí eu não podia lutar com Deus. Eu estou contando isso para você, amados, porque nessa noite Deus quer restaurar ministérios aqui. Você tem chamado, olha para quem está do seu lado, diga assim, você tem chamado. Esse chamado aqui não foi para mim só. Esse chamado é para você, para você, para você. Esse chamado é para todos nós. Depois de muita luta, depois de muito arrependimento, você sabe que Jonas foi. E o texto que eu quero compartilhar com você, só para a gente iniciar, não é nem para você, não precisa nem acompanhar, só ouve. Jonas 3, 1:10 diz, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem. Eu sei que quantas vezes o Senhor precisar falar, Ele vai falar. Mas que bom se o nosso coração fosse humilde para atendê-lo na primeira vez. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Eu não sei, às vezes eu vejo meu ministério assim, é um misto de Jeremias com Ezequiel, sabe, com Daniel, essas visões que Deus me dá assim, de coisas que eu conto. Tem gente que fala assim, eu não quero ouvir. Mas eu falo, eu vou falar porque eu já ouvi muito não, gente. Eu já ouvi muita gente que não acreditava no que eu dizia. Já ouvi, mas depois subia no altar para dizer, Carlos me avisou. E eu não quis ouvir. E muitas vezes são palavras duras, e nessa noite não é uma palavra dura, é algo para te despertar. Deus está falando desde a hora que começou o louvor, quando o pastor Jair subiu aqui. Deus quer chacoalhar a sua vida. Deixa Ele chacoalhar, que é para o bem. Amém? E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Tem outro texto anterior que diz que Nínive, o povo de Nínive não sabia discernir nem entre a mão direita nem a mão esquerda. Era um povo ímpio. Ímpio. A mensagem que Deus falou, prega o evangelho e arrependimento ao ímpio. Não estou falando que não deve pregar na igreja, eu estou falando que você tem que ganhar alma. Amém? Tem um monte de gente morrendo. Talvez do seu lado, na sua casa, na sua família. Como tem na minha. E eu estou me levantando. Cada dia. Olha, gente, depois dessa visão, mudou alguma coisa dentro de mim. Eu não sei o que foi. Eu sei que por fora eu estou ficando mais bonito, mas... os cabelos brancos, né, pastor? Mas mudou algo dentro de mim. Não sei se temor, se responsabilidade com as coisas de Deus. Zelo pelas coisas do Senhor. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia. Diga comigo assim, urgência, pressa. É isso que Deus quer de nós.
Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Imagino que foi a mesma coisa que Noé ficava falando: olha, vai chover. Eu creio que é a mesma coisa que o Paraíba está falando aqui nessa noite. Falta 1 minuto. Eu não sei quanto tempo demora esse 1 minuto de Deus, mas está mais perto do que antes. Proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Isso me faz lembrar Joel 2, foi o versículo da minha conversão. Joel 2, 13. Chorem, clamem, rasguem as vestes, rasguem seu coração e não as vestes. Proclamem jejum. Eu lembro que eu era magrelinho que dava dó. Quem me conheceu aqui, mas primeiro foi eles aqui. O pastor Iceu, lá na amiga da nossa igreja, fala que eu me escondi atrás do violão, de tão magro que era. De tão magro. Eu cheguei na comunidade, eu tinha 61 quilos, desse tamanho. Era só joelho e cabeça. De tanto que eu jejuava e clamando ao Senhor. Ainda hoje faço a mesma coisa, minha vida não mudou com relação a jejum e oração. Toda semana eu me consagro ao Senhor. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: pregue o evangelho e diga ao ímpio que se arrependa com urgência. Quem é o ímpio? É aquele que não tem fé, incrédulo, herege, que denota ou envolve e pratica a impiedade. É o perverso, é o contrário de pio. Aquele que pratica a piedade e é justo. O ímpio é o contrário desse. O justo é aquele que crê e tem temor de Deus. Em 1 Coríntios 6, 9, 10, Paulo dá uma lista de quem é ímpio. Ele diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. 2 pontos. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Eu não tenho nada contra essa turma aqui. Eu já estive no meio dessa turma. O próprio Paulo vai falar lá na frente, depois eu vou ler para você. Na realidade, eu amo cada um deles. O que mais me chega na igreja, o que mais tem chegado a mim, são essa turma aqui. Alcoolistas, tem chegado a mim homossexuais, de todo jeito. De todo jeito. Tem um rapaz que eu atendi, ele chegou no começo do ano, acho que foi. Estávamos num culto de quinta-feira, e eu estava cantando, Deus falou assim: vá até ele, ora por ele. E eu fui orar. E Deus me mostrou o coração dele em conflito. E eu disse para ele: você está numa luta muito grande, eu não sei o que é, mas seu coração está num conflito. Você quer Deus, mas sua carne não quer. Sua alma não quer. Se você precisar de ajuda, me procure. Ainda de madrugada ele mandou uma mensagem: pastor, preciso da sua ajuda. Eu atendi ele 45 dias. Menino transformado. Estava vivendo há 1 ano com um rapaz. Era crente, cantava no louvor da igreja.
Em 3 anos, ele teve mais de 100 parceiros. Eu não estou expondo ninguém que vocês não conhecem, não tem, eu não estou falando o nome, e mesmo porque ele conta o testemunho dele na igreja. Está lá firme. Você olha os posts de há 1 ano atrás e os posts que ele faz hoje. Ele faz uns quadros bonitos com textos bíblicos, tipo 70 vezes 7. Aí ele faz um quadro bem bonito, assim, lembrando 70 do perdão, né? E faz tantos outros quadros. Ele é muito, muito jóia. Um dia ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou pensando em casar. Deus me deu um sonho que eu vou ter um menino. Eu falei: Deus está te restaurando. Deus está te restaurando. Entre algumas perguntas que eu fazia para ele, na primeira vez que eu encontrei, que eu tive a conversa com ele: como é a sua vida com seu pai? Porque todo mundo pensa que tudo isso aqui, que eu falei, esse grupo, é de ser vergonhice. Gente sem vergonha. Não é isso, não. Você tem que mapear para descobrir de onde está a causa. E eu conversando com ele, eu perguntei: como é seu relacionamento com seu pai? Péssimo. Nunca me abraçou, nunca me colocou no colo, nunca me beijou. Falei: sua mãe lhe desejou ter você? Ela nunca me desejou, ela desejava uma menina. Tem até hoje lá em casa, ele falou, tem até hoje. Crente, gente, essa é uma família crente. Tem um enxoval todinho da menina. Só tem ele de filho homem. Ele tem 25 anos hoje. E o enxoval todinho, as calcinhas, tudo que a mãe queria. E a gente foi renunciando tudo, abençoando a vida dele. É um menino diferente, transformado, quebrantado na presença do Senhor. Chora, o desejo dele, a única coisa que ele quer é ganhar almas para Jesus. E todo homossexual que chega lá, ele fala: procura o pastor Carlos. E todos têm me procurado. E o que eu tenho podido fazer? Porque muitos pensam que isso é uma coisa que não tem mais jeito, mas tem. Por que que a gente prega, devemos pregar ao ímpio? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o motivo. Eu creio que hoje, amados, no momento em que nós vivemos na história, existem algumas situações que nos impedem de pregar o Evangelho ao ímpio. A primeira delas que nos impedem de pregar o Evangelho é a falta de misericórdia. Misericórdia é a junção de 2 palavras em latim: miseratio, que quer dizer compaixão, e cordis, né, coração. Assim pode-se entender literalmente misericórdia como coração compadecido. É compaixão e bondade que se demonstra pela miséria alheia. Nós criticamos, difamamos, maldizemos, somos impacientes, acusamos, julgamos, condenamos mais do que exercemos misericórdia. Às vezes a gente vê na televisão, né, João e André, é isso? Se você quer que a gente faça descer fogo do céu para consumir todos, se a gente pudesse, a gente fazia isso. Queimava tudo. Mas a gente não pode, a gente tem que exercer misericórdia. Porque Jesus morreu por eles também. A gente tem que orar, abençoar. Abençoe a nossa nação, abençoe os políticos, abençoe quem está lá. Não critique. O ministério de Jesus é o ministério da misericórdia. A igreja precisa seguir os mesmos passos. Lembrem-se que, aí a continuação daquele texto de Paulo, que eu falei de 1 Coríntios, assim, aquela lista que ele deu, ele diz: assim foram alguns de vocês pecados, foram igual aqueles lá. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tem gente que chega para mim e fala assim, quando eu começo a contar esses casos, tem gente que fala assim: não existe ex-gay, não existe ex-isso, ex-aquilo. Tem um menino que toca comigo de bateria, drogado, ele fala assim: olha, porque eu sou dependente. Eu falei: você não é dependente não, rapaz. Não, é porque eu fui ensinado lá na coisa que eu sou dependente ainda, eu tenho que lutar contra isso. Eu falei: você não é dependente, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Para de falar que você é dependente. Você não é dependente, você pode ser tentado. E ser tentado é uma coisa, ser tentado não é o pecado. É pecado quando a gente cai na tentação. Então para de falar que você é isso. Você não é isso. Você é livre no Senhor.
A gente prova de uma misericórdia do Senhor, né? E às vezes a gente não quer dar essa misericórdia para outro que chega na mesma situação que a gente chega para Deus. Já reparou isso? Muitas vezes é assim. Não foi isso que Jesus disse em Mateus 18, 23 ao 35, quando ele falando naquele que devia 500 denários a um lá, aí o outro perdoou, ele pediu, tenha paciência, eu vou pagar, ele perdoou, aí ele saiu dali, pegou o outro que estava devendo para ele e queria esfolar. Não é assim? O Senhor nos perdoa, e quando chega um que estava na mesma situação que a gente está, a gente começa a apontar. Não podemos nos esquecer da misericórdia que nós recebemos de Deus. Nós recebemos de graça a gente também tem que dar. Uma segunda coisa que a gente percebe que está faltando isso hoje. Falta de senso de urgência. O povo vai deixando tudo para depois. Urgência é aquilo que demanda pressa, rapidez, necessidade imediata. Protelamos muito, somos procrastinadores em demasia. Deixamos para amanhã o que podemos fazer hoje. Lembra do que o anjo dizia para as 5 virgens? 5 moças na minha visão? Corram, não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Quando eu estava preparando essa mensagem, foi na terça-feira, da semana, quando Deus me deu. Eu nem sabia que eu ia pregar aqui, mas Deus estava me dando essa mensagem. E eu estava ali sentado, e o Senhor me trouxe a visão do meu irmão mais novo. E na hora, eu estava escrevendo esse tópico. Eu falei, eu tenho que ser urgente. Parei tudo. Comecei a escrever para ele, mas eu não escrevi assim, oi, tudo bem, como é que você está? Eu falei, olha, Deus não te criou para você ir para o inferno. Eu oro por você todo dia, amo sua vida, Jesus também ama você. E eu vou orar por você. Se você precisar de ajuda, estou aqui para lhe ajudar. Eu fui oferecendo ajuda, eu fui profetizando. Eu profetizo libertação sobre você, cura, salvação. Eu profetizo sobre você. Eu não fui deixar para depois. Tem muita gente que está chegando no Natal, passa o ano inteiro longe. Às vezes não liga. Para um familiar, às vezes. Aproveita essa mensagem aqui. E esse ano faça diferente. Liga hoje. Tem WhatsApp, tem Facebook, tem tanta coisa. Não deixa para depois. Eu sei que aqui todos nós aqui temos alguém, um familiar, um parente, alguém que precisa ouvir o amor de Jesus. Jesus tem pressa. João 9,4 diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A pressa de Jesus. A pressa de Paulo, 2 Timóteo 4,2, ele diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. Às vezes eu chego em casa quebrado, acabado. Estou tirando o sapato, tirando a roupa para deitar. Alguém liga: pastor, você pode vir aqui agora? Eu vou tentando negociar, não pode ser daqui a é agora. Aí eu lembro da urgência do Senhor. E aí eu vou. A gente tem que fazer isso. Terceira e penúltima coisa, falta de sabedoria. Tem faltado para a gente pregar o Evangelho. Tem gente que quer enfiar Jesus goela abaixo. Não sabe a hora de falar, o que falar, não sabe o momento certo. Não sabe o que dizer. Sabedoria é o dom que nos permite discernir qual o melhor caminho a seguir, a melhor atitude a adotar nos diferentes contextos que a vida nos apresenta. Precisamos saber qual a hora certa de falar, o lugar certo para falar, o que falar e como falar. Provérbios 11:30 diz que o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Quem ganha almas é sábio. Tem que ter sabedoria. Nós vamos orar no final, para que o Senhor nos batize com sabedoria. Para a gente saber o que dizer. Hoje eu estava na praia, e eu ficava falando: Senhor, me dá uma oportunidade. Não vem ninguém, mas eu sempre peço, onde eu estou, me dá uma oportunidade com alguém para eu falar do Teu Evangelho. Me dá uma oportunidade. Eu preciso falar, eu estou aqui.
Eu estou aqui. Esses dias eu fui na aldeia dos índios, lá no Mato Grosso do Sul, na Batista da Aldeia. Eu não ia para lá. Eu fui chamado para ir na Adventista da Promessa. Eu ia ministrar sábado, de manhã, de noite e no domingo à noite. Mas como eu comprei a passagem e na sexta-feira, bem cedinho, falei, o que eu vou ficar fazendo aí a sexta-feira inteira? Eu perguntei para o rapaz, você vai descansar? Eu falei, rapaz, se for para descansar, eu fico aqui. O que é que eu tenho para fazer aí? Não tem nenhuma igreja não, pastor. Eu falei, não tem nenhuma igreja que está necessitando, eu vou lá. Ele disse assim, olha, tem uma igreja, mas é muito pequena. Eu falei, daí, rapaz? Onde é? Fica na aldeia. Eu falei, é só índio? Só. É lá que eu vou. É lá que eu vou. Eu falei, como é que está aí o tempo? Muita chuva? Chuva que nada. Aqui, previsão de chuva só para o ano que vem. Eu falei, olha, vai chover quando eu chegar aí. Porque onde eu vou, Deus manda chuva através da minha vida. Ele disse assim, você começou a rir lá de mim, ele é bombeiro. Começou a rir de mim. A gente foi, eu fui. Fomos passar o som lá na aldeia, somzinho simples. Não tem ar-condicionado, não tem luz muito bonita, né? Não estou falando aqui não, que tem que ter isso mesmo. Estou falando que lá não tinha. Não tinha nada, um calorão, os ventiladores rodando, fazia aquele barulhão. Passamos o som, terminamos de passar o som. O menino falou assim, está ficando de noite, escureceu. Aí eu olhei para ele e falei assim, você não lembra que eu falei para você que eu ia trazer chuva? Olha o tempo. Eu cheguei, gente, estava uma lua. Ninguém estava aguentando de calor. Começou a dar ventania. A ventania foi tão forte que ficou o céu assim meio rosa, de tanta poeira, sabe? E eu falei, eles demorando, eu falei, gente, entra no carro, vamos embora, vamos tomar banho e voltar, porque vai chover bastante. E fomos. Chegamos na casa da sogra dele, era católica, e ela abriu as portas para me receber, para me deixar lá hospedado na casa dela. Cheguei, ela estava regando as plantas. Eu falei, a senhora é outra incrédula, né? A senhora não acredita que vai chover, está regando planta numa chuva que vai cair. Ela olhou para mim e falou assim, todo dia foi esse tempo, não chove. Entra porque vai chover. Começou 6 da noite, terminou 2 da manhã a chuva, um toró. E o pessoal falava assim, espero que os índios não se molhem, porque eles vão a pé. Falava, Deus vai fazer um caminho seco para eles, para quem tiver que ir, chegar lá. E eles chegaram. Foi um culto lindo, gente, de cura. Tinha uma hora lá que eu estava ministrando, Deus me pediu para pedir perdão para eles. Como um ato profético, como brasileiro. Tinha morrido um naquela semana, assassinado, por conta de terras, de tantas coisas. Aquele povo é sofrido. Tinha um pai lá, que estava no culto, com 10 filhos. Um canta, o outro prega, o outro... Eles não têm pastor, não tem ninguém por eles. E eles lá, ministrando a simplicidade. Eu achando aquilo maravilhoso. A presença de Deus tremenda dentro daquele lugar. Todos os jovens que estavam ali, devia ter uns 60, 70 jovens, todos à frente chorando. Quando eu falava de orfandade, quando eu falava, né, de pessoas que era abusado, né, pelos próprios pais, foram consagrados em beira de rio, em tudo, cachoeira e tudo mais. Fui falando, só via aquele monte chorando, se derramando na presença do Senhor. Chegou o final do culto, eles estavam na minha frente, assim, e eles chegaram para mim, pastor, queremos colocar isso em você. Era um cocar e 2 colares. Era um colar, mas não era para eu levar, era só para colocar. E aí o menino, o bombeiro que me levou lá, ele falou assim, vem cá, eles só fazem isso com o que eles gostam. Com o que eles não gostam, eles guardam e levam para dentro da casa. Eles foram com sua cara, foram tanto minha cara que estão todos meus amigos no Facebook. Os índios com Facebook. Só aprendi uma coisa na língua kaiowá. Eles cantaram lindo, ao único, na língua kaiowá. Eu até postei o vídeo no Facebook. Eles cantando, eu chorei um monte. Chorei que nem uma criança. Achei lindo eles cantando. Aí no final eles falaram assim, Ressu Inderaiu. Eu falei assim, tá, amém. Eu acho que é alguma coisa aí que você falou para mim. Jesus te ama.
E eu aprendi só isso. Me deram uma Bíblia na língua Kaiowá. Eu falei, como é que eu vou ler isso? Isso aqui é uma língua estranha. Não dá para ler. Lê junto com a sua Bíblia em português. Precisamos ganhar almas, precisamos de sabedoria. Sabedoria de Deus. E a última coisa que eu acho que é o mais que impacta as vidas lá fora, o ímpio. E que tem faltado à igreja hoje é a falta de fé ousada. Não é falta de fé não, é falta de fé ousada. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer que crê em Jesus. Se eu for num botequim, todo mundo vai dizer que crê em Jesus. O capeta crê e treme. Mas não tem essa fé ousada para fazer muitas vezes como Eliseu, quando Naamã estava cheio de lepra. E o rei, assado, o rei rasgou as roupas e falou, por acaso eu sou Deus agora? O que é que Eliseu disse? Manda para mim. A igreja não faz isso. A igreja vai orar, irmão. Vai fazer campanha na igreja. Acho lindo quando o Pedro e João chegam no templo, na porta do templo Formosa. E aquele homem lá coxo, esperando receber alguma moedinha, algum trocado. Eles olham para ele e dizem assim, olha para nós. Ele não diz assim, já está na porta da igreja, entra, vai fazer uma penitência lá dentro, vai pagar uma promessa, vai fazer alguma coisa. Não. Ele poderia ter falado, ora a Deus, que Deus vai te abençoar. Olha para nós. Não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. É essa fé que está faltando, que faz com que o povo lá fora, o ímpio, corra para a igreja persuasiva. Nem Paulo disse, eu não me apresentei diante de vocês com linguagem persuasiva, nem com sabedoria humana. Tudo que eu fiz foi no poder do Evangelho, no poder do Espírito Santo. Esse poder está faltando. Nós temos isso, porque Jesus já nos deu poder e autoridade, mas a gente não se apropria. A gente tem medo. E se eu profetizar cura para um irmão e ele não ficar curado? Aí o problema não é mais nosso, irmão. O problema é do Senhor. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu profetizo. Eu não tenho medo nenhum. Eu vou onde tem alguém necessitado, eu profetizo, seja curado. Jesus, que é Jesus, orou quantas vezes forem necessárias. Se Jesus, que é Jesus, orou por um cego, botou lá, o que você está vendo? Eu estou vendo um povo andando, mas meio igual árvore assim. Jesus orou de novo, não foi? Se Jesus orou 2 vezes, quanto mais eu? Se Jesus orou 2 vezes, ele poderia ter curado uma vez só? Eu acho que ele deixou esse exemplo para dizer assim, olha, não se preocupa não, vai tentando. Insiste. Ora hoje, não deu certo, ora de novo. Ora de novo e vai orando até acontecer. Ousar é o mesmo que ir além dos outros, é fazer o que o outro não está fazendo. Sair do padrão, assumir, mas muitas vezes, não nada por qualquer um, ter coragem. Nós cremos em Deus, mas muitas vezes nos falta coragem para fazer o que Ele nos manda. Temos medo de pregar o Evangelho e mostrar o poder de Deus. Não assumimos o nosso papel como igreja de Cristo. Passamos para Deus aquilo que é de nossa responsabilidade. Não foi isso que aquele pai falou? Se tu podes. Jesus olhou para ele e falou assim, se tu podes, não. Jesus devolveu a responsabilidade. Se você crê. Amados. Queria que vocês se colocassem em pé. Um perverso. Se você se considera um ímpio aqui nessa noite, um perverso, que está naquele grupo que eu falei, hoje você tem a chance de se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus. Ele pode mudar o seu coração. Se você já foi justificado e tem em sua família, no seu círculo de amizade, ou alguém que está perdido, caminhando contrário à vontade de Deus, venha receber de Deus nessa noite aqui, batismo de misericórdia, de senso de urgência, batismo de sabedoria, e esse batismo de fé ousada, que é o dom de Deus. Você venha, na vida eu quero orar por você.
que você venha, mas com o coração aberto, para receber do Senhor. Eu gosto muito de um texto de Ezequiel 3,17. Eu vou ler só um pedacinho que diz: Filho do homem, ele está falando para a gente. Disse ele: eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será quanto ímpio, a morte dele. E depois o Senhor fala do justo, do mesmo jeito, tanto o justo quanto o ímpio estão sob a nossa responsabilidade. Amém? É isso que o Senhor está dizendo. Se aquele ímpio lá, se Deus falar para você, aquela pessoa lá, não estou falando que todos os ímpios do mundo, não é isso, mas aquele que Deus colocar no seu caminho e disser, fala, e você não fala, se ele morrer, você vai ser responsável, eu vou ser responsável. Quando Caim matou Abel, Deus disse: cadê teu irmão? Por acaso eu sou responsável, tutor do meu irmão? Continuar, se tivesse mais um tracinho, Deus ia falar: é sim. Nós somos responsáveis pelo da nossa casa, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus familiares e parentes é pior do que um descrente. E nós somos responsáveis pelos irmãos da fé. Aquele que você olha e fala assim: fulano não está vindo na igreja, faz 2 domingos que eu não vejo fulano, eu vou estar atrás dele. Lá em Paysandu o pessoal me conhecia. Paysandu é a cidade vizinha a Maringá. O pessoal me conhecia porque chegava um domingo e eu não via fulano, eu falava: quarta-feira estou lá na casa de fulano, vou lá para ver como é que está. Cuidar. Nós precisamos ir atrás. Cuidar. Não é cuidar da vida do outro no sentido de botar o bedelho, não é chamado. É cuidar, amar, pastorear. Eu ia terminar aqui lendo algo que Spurgeon, né, fala do apóstolo Paulo, o príncipe dos pregadores. Ele diz algo tão lindo. Ele diz que Paulo não se preocupava em moralizar, Paulo não se preocupava em instruir um pecador, ele se preocupava em salvar. Se desse tempo, ele levou aquele ladrão na cruz. Eu fico imaginando a cena. Jesus salvou aquele ladrão na cruz. Se tivesse tempo ele descer, aquele cara ia para um caminho de novo errado. Sim ou não? Não é assim? A gente atende um rapaz, alguém que está, uma moça, alguém que está no pecado. A gente fala: olha, vai, não pega mais. Mas se fosse assim, né? Fosse, não pecasse mais. A pessoa luta e: pastor, pequei, caí de novo. Vamos lá limpar você de novo. Até aprender. Até a gente discipular essa vida por completo. Com Jesus foi do mesmo jeito. Com Paulo do mesmo jeito. Ele queria era ganhar. Ganhar alma. Amém? Ensina, discipula. Amém? Tem uma música de power, bem power, sim. Se você está aqui nessa noite e você deseja, vem aqui à frente. Eu quero orar por você.